Meu bom dia. Queria comentar, querido amigo, companheiro, senador Paim, grande senador, que tem na sua trajetória, como já disse, uma participação muito importante, determinante na construção da Central Única dos Trabalhadores, portanto, além do sindicato que ele também participava, tem uma contribuição valiosa na história da classe trabalhadora brasileira e, como senador, tem honrado essa tua história relacionada ao mundo do trabalho, defesa dos direitos, num ambiente do trabalho que seja o mais respeitoso e acolhedor possível e grande compromisso com as bandeiras de valorização das políticas de salário mínimo, respeito e valorização dos aposentados, aposentadas, pensionistas, enfim, Paim, além das políticas de maneira geral, honrando o voto do povo gaúcho e representando bem aquele Estado e colaborando muito com as nossas políticas do governo Lula, governo Dilma. Queria comentar os senadores, senadoras, comentar os trabalhadores aqui do Senado, os colegas da imprensa, comentar o Marcos Perioto, que é secretário de Relações de Trabalho no Ministério, o Henrique, que está conosco também, o professor Luizinho, que é nosso assessor parlamentar, que faz a relação com o parlamento, sempre demandando, trazendo, fazendo essa ponte tão importante com o Ministério, Zé Paim, que nós estamos sempre à disposição, não somente eu pessoalmente, mas a equipe, toda vez que precisar de informação, de discussão, de tirar dúvida, projetos que possamos colaborar, participar, estamos sempre à disposição. Registrar, também lamentar, prestar uma homenagem a D. Mauro Morelli, que faleceu no dia de hoje. D. Mauro Morelli faleceu, foi conselheiro comigo no CONSEA, no Conselho de Segurança Nacional Alimentar, grande homem, grande amigo. A gente perde uma grande liderança também hoje, um grande amigo, além de lamentar os ocorridos das guerras. Nós precisamos cada vez mais falar mais de paz e não de conflito, de guerra. Celso Amorim, eu vi hoje a sua manifestação em relação ao ocorrido em Israel, em faixa de Gaza, condenando o ataque do Hamas. Eu acho que não pode deixar dúvida em relação a isso, a posição do nosso governo, a posição do presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, lamentando que o Israel tenha abandonado a busca da paz duradoura. Vamos alcançar a paz se conseguirmos, de fato, construir pactos de entendimentos duradouros. Portanto, é assim que se evita a guerra, e o presidente Lula tem se manifestado bastante em relação a isso, também em relação à guerra da Ucrânia, condenando a invasão, condenando a guerra, mas chamando a necessidade do diálogo para buscar encontrar o equilíbrio, encontrar a paz. Agradeço, Paim, o convite para falar um pouco sobre o Ministério do Trabalho e Emprego. Seguramente vou buscar passar rápido não vou falar muito de estrutura, porque senão a gente vai chorar as estruturas, porque o Ministério do Trabalho e Emprego foi desmontado, fechado, destruído, esquartejado, e nós estamos no desafio da reconstrução, como diz o presidente Lula, reconstruir e unir o país, reconstruir as políticas públicas e as estruturas. Então, há ainda muita deficiência do Ministério nos estados, especialmente nos estados, a superintendência, a ausência de recursos humanos. Não é à toa que nós vamos ter o concurso para 900 auditores fiscais, para reforçar o time, buscando, inclusive, colocar temas que talvez pode até ser polêmico, mas a gente acatou sugestão, inclusive, dos auditores, que dizia por que a gente não aproveitava para criar cotas no concurso, uma cota de 2% para pessoas trans, uma cota de 2% para quilombolas e o povo indígena, aumentar a cota das pessoas com deficiência de 5 para 6 e dividir o restante das vagas
entre brancos e o povo negro, portanto, 45% para o povo negro. Tem muita chiadeira, muito pedido de informação já. O que eu falei da entrevista, já que choveu pedido de informação, qual a razão de determinar 45% das vagas para o povo negro. E aí tem, né, se expressa, portanto, talvez uma visão que nós precisamos combater, né, que é exatamente a visão preconceituosa que nós temos na sociedade brasileira. Precisamos enfrentar as hipocrisias para discutir esse conjunto de questão. Veja, a missão do Ministério do Trabalho é implementar políticas públicas de trabalho, emprego e renda, assegurando o valor social do trabalho, uma visão de alcançar a excelência em políticas públicas de inclusão, proteção e cuidado do trabalho. Comento a companheira Eva, que acaba de adentrar o recinto. Bem-vindo, Eva. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço ao nosso querido Jacques Wagner. Nós temos no trabalho a Secretaria de Relações de Trabalho, como eu frisei, Marcos Perioto, qualificação e formação profissional, companheiro Magno, da Bahia, fomento, né, que cuida do fomento, FAT, Fundo de Garantia, as políticas de seguro-desemprego, as políticas de socorro às emergências, como acontece agora no Rio Grande do Sul e não somente, que é o Carlos Augusto, a Secretaria de Economia Solidária, que é o companheiro Gilberto Carvalho, que é o nosso secretário, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, que está aqui, representado pelo companheiro Henrique aqui nesse momento, além de, né, do conjunto de outras políticas que nós administramos. Veja, como eu disse, o Ministério está para ser reconstruído. Nessa reconstrução, nós estamos trabalhando toda a reorganização da rede Cine, que foi destruído, desmontado. Alguns estados, grandes municípios, já estavam praticamente abandonando a possibilidade de partilhar a rede Cine. Nós temos um grande chamado a todos os secretários de trabalho dos estados, dos grandes municípios, para ter uma ideia da magnitude que nós estamos falando. 22, orçamento destinado pelo governo anterior foi de 20 milhões entre qualificação e intermediação mão de obra para a rede Cine. 8 milhões para qualificação, 12 milhões para intermediação. Dos 8 milhões, ainda deixaram tudo o resto a pagar, que nós tivemos que honrar nesse ano. 20 milhões, no nosso governo, esse mesmo valor será 220 milhões. 20 milhões para 220 milhões, veja só do tamanho que nós estamos falando da necessidade, do desafio de reconstruir as políticas públicas do país. Portanto, chamando todos os estados de forma indistinta para partilhar, para participar, para reconstruir a rede Cine e lá no estado, lá nos grandes municípios, ter uma única porta de acesso, de acolhimento, de cuidar do trabalhador, da trabalhadora, seja para qualificação, seja para intermediação, seja para dizer o seguinte: olha, você tem um currículo que é preciso aperfeiçoar, o que está faltando aqui para garantir mais facilmente a tua empregabilidade na medida que os postos, que as chances, oportunidades que a economia possa oferecer. Tem um debate, senador, que muitas vezes o pessoal fala: nós precisamos política para a juventude, é verdade. Precisamos política para os veteranos, é verdade. Precisamos política para esse segmento aqui, esse segmento acolá, tudo é verdade. Mas tem uma coisa que é necessária, que é o tamanho do mercado, a economia, o funcionamento da economia. Então, o Ministério interage muito com a Fazenda, interage muito com o planejamento, interage muito com o conjunto do mercado, com o mundo empresarial, no sentido de dizer o seguinte: quanto mais crescer a economia, mais oportunidade de trabalho nós teremos. Até a Previdência, quando falo do déficit da Previdência, muitas vezes o déficit da Previdência, ela se vem por conta da eventualidade se o mercado estiver desempregando. Se o mercado estiver empregando, a receita cresce. Quando eu fui ministro da Previdência, de 2007 a 2008, tem um momento que o regime geral era superavitário, porque nós saímos de 2003 de um mercado de trabalho, de um estoque de 21 milhões e pouco, para um estoque chegando em 2015 a 42 milhões.
e hoje o estoque é de 43.800.000. Esse ano nós geramos já 1.388.000 em 8 meses, sendo 220 mil agora no mês de agosto. Seguramente setembro também vai corresponder também com essa equivalência, outubro também, novembro provavelmente. Dezembro é um mês de retração, do ponto de vista do mercado formal, ele acaba tendo mais demissão do que contratação em dezembro, mas acredito que no decorrer do ano, a soma do ano deve chegar à ordem de 2 milhões de empregos registrados pelo CAGED, então queria anunciar. E o estoque, para dizer no detalhe, 43.832.487 pós-trabalho é o estoque no mercado formal no país. Poderia falar dos setores em relação a agosto, mas eu acho que talvez não seja o caso. Nessa recuperação das políticas públicas, nós instituímos já um debate e já aprovado na política de valorização do salário mínimo. O pai, em 2005, quando o Lula me chamou para assumir o Ministério do Trabalho, no pico do mensalão, eu estava presidindo a Central Única dos Trabalhadores e o presidente me chama e falou: eu preciso de você. Eu disse: eu só tenho como vir se tiver respaldado pelo presidente para traçar, planejar e implementar uma política de valorização do salário mínimo, senão não tenho condições de ser teu ministro. E ele disse: pois vem, vamos fazer. Tinha uma queda de braço sempre, costumeira, natural, com o outro lado da esplanada, seja trabalho e fazenda, sempre nesse aspecto, sempre estão campos opostos, né, Eva? É assim com qualquer ministro, não é porque era o Palocci, porque agora é o Haddad, agora é o Marinho, pode ser o Lula, pode ser o Paim, vai ser a mesma coisa porque é da natureza. Mas é preciso, portanto, um processo de organicidade, organização e planejamento para poder dar conta, fazendo junto, enfrentando as controvérsias, as coisas vão e foram bem naquele período, seguramente irá bem agora outra vez. Então, nós tivemos aí o salário mínimo a partir de maio de 1.320, tem aí um ganho real significativo nesse valor, ele ainda, para as necessidades da classe trabalhadora, necessidade de distribuição de renda, ele ainda é baixo, importante ter clareza disso, mas a política de valorização, ela traz um processo permanente de provocar a distribuição de renda. E eu falo com os sindicatos, com as centrais sindicais, Paim, olha, vocês têm que olhar esse instrumento do salário mínimo como uma ferramenta de partida. Ele tem o grande piso salarial nacional. Mas eu esperava lá atrás que os sindicatos conseguissem estabelecer a relação do crescimento mantendo a relação do salário mínimo. Então, se era 2 salários mínimos, manter os 2 salários mínimos. No tempo lá atrás, o salário mínimo foi incorporando vários pisos de categoria. Então, eu alertei agora as centrais: vocês têm que implementar aí para... conforme vai crescendo o salário mínimo, também vai crescendo os pisos de categoria para provocar mais distribuição de renda. Porque não há solução se não distribuir renda no país. A fome, a miséria, a felicidade das pessoas, o tamanho do mercado de trabalho, a geração de emprego e renda de qualidade se dá por distribuição de renda, não é por outra ferramenta. Não é pela terceirização do jeito que foi feita, porque isso levou a um processo brutal de diminuição da massa salarial, diminuição dos valores salariais. Do jeito que o Congresso aprovou em 2017 a lei de terceirização, ela induziu um processo de achatamento das remunerações. E isso levou a uma situação dramática, porque a depender da qualidade dos contratos, terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, lá na ponta está dando trabalho análogo à escravidão. Foi o que aconteceu com o setor do vinho lá, que graças a Deus nós tivemos lá e corrigimos essa rota, creio que